faz uma e clica aqui para marcar, para lembrar o nome da igreja, tá? Se quiser trocar, clica em trocar a igreja e ele vai na nova. Não é o caso de vocês, vocês vão usar apenas a sua igreja, então tenha cuidado de escolher a sua igreja, tá bom? Não tem problema. O usuário sempre para essa parte aí é o financeiro, tá? É o que nós vamos fazer, vocês vão utilizar aí. Então, financeiro é o nome do usuário. Tem igrejas que pode ter mais de um usuário, aí criados, pode ser criado outros usuários, mas a maioria usa apenas um, que é o financeiro. E a senha inicial é 123. Se você nunca usou, que é o caso que a gente está falando, nunca usou a senha 123, você entra, digita 123, que ele já vai entrar e vai pedir para você alterar a senha. Porque a primeira é 7, 123, ele não, depois você é obrigado a alterar a senha porque todo mundo sabe que a senha é 123, então como eu posso entrar em qualquer igreja, eu não posso manter essa senha sempre 123. Então quando você entrou aí na sua igreja a primeira vez, você tem que mudar a senha, você vai escolher uma nova senha aí e vai memorizar ela ou anotar em algum lugar para você utilizar depois, tá? Digitou a senha, eu vou colocar aqui, porque a nossa já não é mais 123, a gente já entrou lá na igreja, e eu vou acessar. Até aí, tudo bem? Alguém se perdeu aí? Pode perguntar. Essa é a hora. A gente não, só vai continuar na medida que vocês forem entendendo. Se tiver tudo certo, siga em frente. Tem 3 botões aqui que você vai utilizar se você precisar. Esqueci minha senha. Quer perguntar, irmã? Tem o botão esqueci minha senha. Se você esqueceu, você pode selecionar para resetar, mas para isso você já tem que ter cadastrado o telefone para poder ir para você. Você clicar aqui, ele vai dar uma mensagem. Aí, acessar videoaulas. Então, você pode ver as videoaulas. Né? Agora que ele saiu, vai aparecer a mensagem. Pode acessar videoaulas e você pode instalar o aplicativo, o sistema no seu dispositivo. Então, pastor, manda o link para mim. Não existe, precisa mais. Você pode ter o link a primeira vez, entrar nessa tela e já apertar aqui instalar como aplicativo. Ele já vai estar instalado no seu computador, no seu celular, onde você estiver usando. E aí já fica com o íconezinho lá na tela inicial. Você só clica em cima do ícone e ele já vai abrir o sistema normal, sem precisar de link nenhum mais. Tá bom? Então essa é uma das ações. Tudo bem? Então eu vou acessar aqui a página. Alguém entrou a primeira vez aí, pediu a senha? Não? Tudo certo? Então, acessamos a primeira. A primeira tela que ele vai aparecer, toda vez que você acessar, é essa tela aqui que a gente chama que é a tela do dashboard. Tá? Então, essa tela você vai acessar e ele vai sempre para essa tela. O que essa tela faz? Para você entender o que tem no dashboard. Dashboard, esse nome em inglês aí, você pode dizer que é a tela inicial. Tá? É a nossa tela inicial, a nossa tela de informação. Então, ela traz informações do sistema, dos dados da igreja, do financeiro da igreja, que você vai visualizar. Tá? Então, ela vai mostrar aqui o mês, no caso meu aqui está maio, o ano, e aí ela vai dar as informações referentes a esse mês. Tá?
Então, quantas entradas, quanto contribuição entrou, quanto saiu, nesse caso aqui está tudo zero, porque a gente não usou nada ainda. Então, você vê, ó, maio, tudo zero, entrada zero, saída zero, saldo zero. O ano de 2026, ele vai mostrar o saldo do ano todo. Então, tem entradas de 51.934,96, saída de 45. E saldo de 6 meses. Isso aqui, só para vocês saberem, é o nosso feito, tá? Isso é só para treinamento. É uma igreja, é o nosso capítulo de treinamento. A gente aparece valores assim como vai aparecer na sua igreja aí. Então, se você está na tela do dashboard, eu não sei qual mês que ele está mostrando, mas ele está mostrando alguma informação aí. Os últimos 12 meses, também do ano, ou perdão, os últimos 12 meses, não só do ano, só os últimos 12 meses ele vai trazer o valor também. Então são 3 informações de saldo, mês, ano e os últimos 12 meses. No caso aqui pega 2025 também, porque está em maio, né? Pega o ano lá até junho, de junho até junho do ano passado. Saldo atual por conta, então se você tem contas aí, você vai ter taxa, Mercado Pago, por exemplo, aqui, então você vai visualizar isso aí, tá? Quanto tem o saldo em cada um. O saldo real acumulado no mês de maio, quanto você tem Caixa Espécie e Mercado Pago. Centro de custo, nós vamos já explicar o que é isso, que vocês vão visualizar, né? O que é um centro de custo. Você também pode ver por centro de custo, centro de custo acumulado. E aí ele vai trazendo gráficos referentes às entradas, diversas despesas, quem gosta dessa parte, ver os gráficos, para entender, mas tudo aqui, essa tela aqui é tudo informação. Então ela só te informa o que tem. Então se você quiser ver, eu quero ver quanto está o saldo agora, você vem aqui nessa tela que eu selecionei, tá? Sempre que você entrar, você vai estar nessa tela. Só para me saber, todos, ou pelo menos alguém que está aqui, é a primeira vez que está usando o sistema? Ou já usou e está... Porque eu vou entrar na parte de cadastro. Eu vou explicar sobre conta, centro de custo, que você já sabe, então a gente pode acelerar mais. Tem alguém aí que nunca viu, que não sabe, que é a primeira vez? Todo mundo já sabe o que é? Meu Deus. Escreve. Pode falar, irmã. A senhora pode falar, não precisa escrever não. A senhora pode abrir o seu microfone e falar. Normal. Desculpa. Desculpa, eu sou a primeira vez. Amém. Tá bom. Não é Marilda, né? Isso, correto. A senhora tá com o seu computador, irmã? Ou a senhora tá só no celular? Não, eu estou no tablet. Eu abri o aplicativo no tablet. Tá. Então a senhora tá na tela com ele. Nessa tela mesmo que eu estou mostrando aqui, a senhora tá nela? Não, deixa aqui, eu vou mostrar. Não, não apareceu não. Eu não consegui ver. Não? Mostre de novo aí Eu na tela. tô. Visualizou? Não, não, tá muito distante para mim. Mas diga aí Ah, qual é a tela que a senhora tá. A senhora não entrou no login? não, já entrei aqui no aplicativo, lá no Tá. dashboard, já. Ah, entendi. Não é Ah, porque o senhor perguntou se alguém tinha a primeira vez que estava tendo acesso. Aí eu queria escrever e eu não estava, entendi. como eu estava aqui no tablet, Beleza. só isso. Então, Mas já. essa é a sua primeira vez. Então vamos lá. Então a senhora precisa entender isso Mas aqui está que eu vou tranquilo. explicar. Então Tá vamos bom, lá. obrigada. Eu vou falar como a gente vai, porque assim, se é a primeira vez, pode ser que a sua igreja não tenha dados nenhum aí de nada, né? Se é a primeira vez que a igreja está usando. Mas pode ser que seja a sua primeira vez, mas alguém já fazia com a sua senha, com a senha desse usuário e já usou o sistema. Então são duas coisas diferentes. Mas aí eu vou mostrar como fazer se foi a primeira vez. Então vamos lá. Tá bom. Deixa eu achar aqui.
Bem, Oi. boa tarde, pessoal. Tem cadastro. Aqui, já estou achando aqui cadastros, né, em relatórios, no menu relatórios e campo cadastro. Então, aqui você vai cadastrar tudo que a igreja vai precisar ter referente ao financeiro, que a gente mostrou ainda agora no bastidores. Então, você vai dizer qual é o centro de custo que você usa, né, qual é a conta que você tem, quais são os correntistas que você tem, né? São os três principais aqui que você vai cadastrar. Usuários, se sua igreja tem congregação, aí já é um outro nível, já, a gente precisa mostrar, na verdade, outra parte para vocês, que não é o caso aqui, imagina, tá? Que a gente vai mostrar. Os três principais são esses aqui: centro de custo, contas e correntistas. Então, o que é o centro de custo? O centro de custo da igreja é o local onde a gente vai definir quem gasta o dinheiro, vamos dizer assim. São aqueles lugares que gastam o dinheiro. Então, por exemplo, você tem na sua igreja aí, se você trabalha com construção, por exemplo, então você vai ter um centro de custo que você está pegando parte da receita da igreja e guardando toda vez, ou depositando toda vez, nesse centro de custo, que é o custo de manutenção da igreja, ou de reforma da igreja, compra de cadeira. Então, tudo relacionado a isso, você pode criar um centro de custo de manutenção de igreja. Né? Ou você pode dizer, não, eu gasto também com o Ministério Infantil. Então, você pode criar um centro de custo de Ministério Infantil. Ou se você já tem congregações, que talvez é a maioria que faz isso, meu centro de custo, então eu vou dividir que cada igreja minha, cada congregação é um centro de custo. Então, você, quando entrar o dinheiro, ou quando sair o dinheiro X, você vai dizer, esse dinheiro entrou da igreja congregação A, saiu pagamento de luz da igreja congregação B. Então, você vai pôr no centro de custo dessa igreja. Né? É você saber, é como se você tivesse lá os potes ou as bolsas, e cada bolsa tem um nome, e esse nome é um centro de custo. E aí você vai lá e gasta o dinheiro daquele lá, e deposita o dinheiro daquele centro de custo. Ele é o que vai gastar o dinheiro, ele quem vai receber o dinheiro. Tá? Então, isso é o centro de custo. Ok? Dúvidas aí sobre o centro de custo? Na maioria das igrejas, que é o caso talvez de vocês, igrejas que estejam com menor quantidade de pessoas, não tem congregações, não tem muitos departamentos, cria só um centro de custo. Tá? Você vai criar só um, colocar o nome lá, igreja, sede, só para você saber que você criou, né? Porque precisa ter pelo menos um, que é onde o dinheiro de onde toda vez você vai ter que indicar de onde está gastando, tirando esse custo. Tá? Então, aqui, como é que eu crio? Eu venho aqui, ó, novo, clico em novo, vai abrir uma nova tela. Novo centro de custo. Aí você vai dar o nome, como eu falei, se você quiser colocar. Pode colocar, por exemplo, eu estou aqui, o nome da igreja, Capinque Sede. Capinque Sede. O status verdinho aqui significa que ele vai estar ativo. Eu estou criando o centro de custo ativo. Por quê? Pode ser que daqui a um dia esse centro de custo eu usava para alguma coisa que eu não preciso mais. Então eu nem preciso mais que ele apareça. Eu venho lá e edito e desativo ele, deixo ele inativo. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou salvar, vai criar o cartão que serve. Salvo com sucesso. Eu posso criar um novo, não vou criar, eu posso só voltar para a lista. Vai mostrar para a lista e se você consegue ver aí, tem agora três, ó. Capinque Sede, Capinque Sistema e Capinque Treinamento. Já tinha dois, eu criei mais um agora. Eu posso excluir, eu posso editar e inativá-lo, né? Eu posso definir como padrão qual eu quero. Então eu vou editar primeiro.
edital que eu acabei de fazer, eu posso mudar o nome, eu posso inativar, como eu falei, ó, vou inativar, eu vou salvar, voltar lá para isso. Ele vai aparecer aqui, ó, inativo, tá? Então, ele existe, mas não aparece mais porque eu inativei, certo? Ele existiu um dia, mas agora eu não preciso mais dele. Então, eu deixo inativo. Ou eu posso excluir. Se não quiser mais, não vou usar nunca mais, eu posso ir lá e excluir. É perigoso porque você pode ter relatórios com capim que cede, que pode vir a ter problema depois. Então, o nosso conselho é evitar ao máximo excluir um que você criou. A não ser que você criou errado agora, nunca usou, aí você vai e deleta. Como que é o caso desse aqui que eu fiz. Nunca usei, a gente nem usa ele, e deletei. Tá bom? Então, você pode fazer. Aí o que acontece? Eu tenho dois aqui, tá vendo? Capim de sistema e capim de treinamento. Toda vez que eu for fazer um lançamento no sistema, ele vai pedir qual o centro de custo. Eu tenho a opção de dizer qual eu quero como padrão, qual eu quero deixar ele fixo, padrão. Aí eu clico aqui na estrelinha. Eu vou deixar esse aqui, definir. Então eu defini que o capim do sistema é o padrão. Então a estrelinha está aqui, ó. Ele que vai aparecer lá na minha tela de lançamento. Toda vez que for, ele aparece primeiro. Pode ser que tenha um lançamento que seja por capim de treinamento. Aí eu só seleciono e escolho capim de treinamento. Mas digamos que de 10 lançamentos, 8 é capim de sistema. E 2 vai ser capim de treinamento. Então eu deixo o capim de sistema ativo sempre. E lá eu só faço mudar nos dois que eu não quiser, que eu quiser que seja capim de treinamento. Tá? Isso se você tem dois. Se você tiver só um, clique aqui no amarelinho, que ele vai ficar só ele. Clique na estrelinha, perdão. Ele vai ficar amarelinho e só ele vai aparecer. Só vai ter ele mesmo sempre e ele sempre vai aparecer lá. Para você não precisar toda vez selecionar, escolher um, ele vai aparecer sempre. Tá certo? Ok? Perguntas aí? Tudo bem? Então vamos lá. A outra configuração, essa é uma. Então a outra configuração que você vai fazer é a conta. Tá? Conta. Então cliquei em contas, ele vai abrir uma nova telinha também aqui. Você vai criar um novo. Se você não tem nada aparecendo aqui, é porque você nunca usou, o sistema não mostra nada. Se já aparece para você, é porque você já usou o sistema ou alguém já usou o seu sistema. Tá? E aí é bom você nem mexer nisso, porque já foi criado a conta, o centro de custo, então é melhor você não criar nada aqui. Isso aqui que eu estou vindo é para quem nunca usou e nem a igreja também nunca usou. Mas para você entender onde fazer. Então eu vou aqui em novo, eu vou criar uma nova conta. O que é a conta? Assim como o centro de custo é quem gasta, a conta é exatamente o lugar onde eu guardo o dinheiro. Então eu posso guardar o meu dinheiro, seu dinheiro pessoal, você deve ter guardado dinheiro lá na sua carteira, lá debaixo do colchão, lá no Santander, lá no Itaú, você pode ter uma conta lá no Bradesco, né? Então, isso são as contas, tá? A igreja também tem. Então, se a igreja só tem dinheiro em espécie, ela só tem um caixa, que a gente diz que é o caixa espécie, o caixa dinheiro, você vai criar uma conta chamada caixa dinheiro, ou caixa espécie, tá? Se não quiser pôr o nome caixa, coloca só espécie, só dinheiro. O caixa, como tem no banco, caixa econômica, às vezes a pessoa pode confundir. Ainda mais se a igreja tiver a conta da Caixa Econômica Federal. Então a gente coloca caixa espécie, porque a maioria coloca assim, mas se você tiver, para você não se confundir, lembre que é o caixa dinheiro, caixa espécie, tá? E aí a igreja pode ter outros bancos, além do caixa espécie. Pode ter Mercado Pago, qualquer banco que tiver, você precisa e deve registrar isso. Eu vou falar para vocês, para depois vocês dizerem que nunca ouviram falar. Gente, não informar banco, não informar um banco que a igreja tem, isso é ilegal, tá? Então, se você tem um banco da igreja e você não informou para IBPD-AM que você tem uma conta, que para mim é quase impossível, mas a gente descobriu em algumas vezes que tem,
conseguem se fazer isso, você não está de acordo com o que é para fazer. Você está fazendo coisas ilegais. Isso se chama caixa 2. Não pode ter caixa 2 na igreja. Então, toda e qualquer conta. Ah, pastor, mas eu uso uma conta só para isso. Não existe só para isso. Você pode usar para isso, mas você tem que registrar essa conta para a IDPB saber. Porque se um dia der algum problema, quem vai, o primeiro a ser chamado vai ser a IDPB estadual. Por quê? Porque é o CNPJ da estadual que é atrelado à igreja. Toda a igreja do Amazonas é atrelada ao CNPJ da estadual. Então, mesmo que a igreja tenha um CNPJ próprio, a raiz do CNPJ é a do Estado. Então, todo mundo vai na raiz, que é a estadual. É ela que vai ser indiciada, ela que vai ser cobrada, ela que vai sofrer as sanções. E por isso que ela exige que você preste e informe as contas. Tá? Eu estou falando isso porque pode ser que você nunca tenha ouvido isso. Né? Precisa ter. Então, todas as contas que a igreja tem, de qualquer banco que seja, Core, C6, Infinity Pay, qualquer um banco que seja uma agência onde vai ter recursos da igreja, precisa estar cadastrado aqui. É nessa tela que você cadastra. Então, eu vou fazer o cadastro de uma nova conta. Vai abrir as opções aqui. Eu vou dar o nome da conta. Consegue ver aqui, ó. Nome da conta. Então, eu vou criar aqui um do Banco Santander. Vou que eu tenho uma conta do Santander. Centro de custo, eu vou associar essa conta a um centro de custo que eu tenho, vamos dizer que é o K5 Sistema. Tá? Pode ser que, por exemplo, não sei se tem, mas se você tem congregações que também tem o centro de custo que você criou, congregação do bairro Novo Aleixo. Então você tem uma congregação lá no bairro Novo Aleixo, criou uma conta. E você criou um centro de custo, perdão. E você quer associar uma conta do banco que você tem a esse centro de custo, digamos, tudo que for valor dessa igreja eu vou repassar para essa conta. É isso que você está fazendo aqui. Se sempre está associado a sede, por exemplo, a um outro, você associa. Isso aqui você pode associar. Tá? Então, eu estou associando para um sistema, o Banco Santander. Aqui é algo importante. Então, aqui você está informando a IDPB-AM qual que você vai usar aqui. Então, plano de conta, você vai informar qual é o banco aqui. Eu digo aqui Santander. Acho que é 300 do Santander, porque eu não lembro o número. Banco Fora, Mercado Pago. Eu acho que não está aparecendo aqui. Não sei se eles não cadastraram o Santander. Então deixa eu colocar um outro aqui. Vou botar o Cora. Só que você fazer o Cora aqui. Banco e contas de movimento. Selecionei o banco. O número do banco é esse. E eu vou dizer que ele é uma instituição financeira. Tá? Se ele é uma instituição financeira, eu tenho que dizer o nome desse banco. Tem o Santander. Eu vou pôr o Santander aqui mesmo. Vou botar isso também. Só para a gente testar.
Então, criei, disse qual é o banco, a instituição financeira que eu quero, Santander. Reis, tu sabe dizer qual é essa associação aqui, desse item? Eu acho que esse item aqui... Esse, esse plano de contas é os bancos que têm cadastrado hoje na IDPB-AE. Então, possivelmente, não se tem o Santander utilizando lá, né? Por isso que ele não aparece aí. E o Cora precisa só cadastrar na instituição financeira, que esse é um banco local nosso. Mas pode selecionar um outro aí, se tiver problema. Beleza. Então, o mais importante é o plano de contas estar associado, porque esse Esse aí aqui, né? é o código que vai lá para a IDPB-AM. Aqui. A Então, planilha. então vamos ver aqui. Bradesco, que eu acho que é mais fácil de ter, aqui Bradesco. E aqui eu vou mudar também para Bradesco. Melhor. Eu estou pegando um nome aleatório, eu não sei se é IDPB. Isso é outra coisa, assim, que a gente não é parte nossa, mas nossa do sistema, mas é parte do financeiro. Então, você, como fevereiro, precisa saber. Quando você for abrir uma conta, mesmo que você tenha um CNPJ próprio, o trâmite vai chegar na IDPB ainda. Tá? O presidente precisa autorizar. Por isso que toda conta aberta você está associado ao IDPB ainda. Por que a gente tem um monte de Mercado Pago? Porque o Mercado Pago foi um parceiro que facilitou esse processo para ser mais rápido. Né? Mas você pode ter outros bancos, desde que você faça pela via do normal, que é acessar pela IDPB-AM também. Então, tem todo um trâmite, né? Uma burocracia, que é o normal de tudo. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Só para resumir aqui. Criei uma conta, disse que é o Banco Cora, na verdade aqui é o Bradesco, né? Bradesco. Criei aqui, centro de custo eu associei, disse qual é o Banco Bradesco, que é o que está associado lá na IDPBN, e botei aqui qual é a instituição financeira, que é o Bradesco. Então, tem dois lugares que eu vou definir que é o Banco Bradesco. E aí eu salvo. Feito isso, eu cadastrei o banco aqui e informei a IDPB-AM que eu tenho um banco ligado ao Bradesco. Tá? Então, agora a IDPB-AM já sabe desse banco que você criou. Ok? Então, você toda vez tem que fazer esse cadastro. Eu volto a dizer, se você já tem aí da sua igreja, então não faça. Eu estou explicando aqui é só para você entender como fazer. Se a sua igreja nunca usou e tem um banco, aí você já aproveita e cria agora aí. Tá? Se eu não quiser mais usar, eu inativo. Eu boto inativo, mesmo processo lá, só que eu não preciso nem editar, já vim aqui inativar. E a mesma estrelinha, se eu quiser qual banco eu mais uso, Mercado Pago. Então deixo aqui, toda vez vai aparecer o banco Mercado Pago. Eu tenho X lançamentos e a maioria dele é Bradesco, eu clico no Bradesco e deixo o Bradesco como meu padrão. Tá certo? Eu vou deixar o Mercado Pago, só que a gente tem ok? Então, eu fiz o cadastro de um banco e o cadastro de um centro de custo. Tá? Pastor, toda vez eu tenho que fazer isso? Quando é que eu tenho que fazer isso? Só quando você tiver um banco novo. Então, por isso que esse treinamento hoje é para quem nunca usou, para quem nunca abriu. Se a sua igreja está tudo zerado aqui, você tem que criar uma conta Caixa Igreja, Caixa Express, como já tem aqui. E se você tem um outro banco, você tem que colocar o nome do banco. Feito isso, nunca mais vem aqui, a não ser que, nós mudamos o banco, nós paramos de usar o Mercado Pago, então nós vamos inativar o Mercado Pago, nós abrimos uma conta lá no PagBank. Aí você tem que criar uma conta de PagBank aqui. Aí tem que vir aqui, tá? Se isso não mudar, você nunca mais vai vir aqui. Assim como o centro de custo. Criou um centro de custo, só vai vir aqui se precisar criar um novo. Ou inativar um que você criou, tá? Correntistas. Vamos aos correntistas. Então, o que são os correntistas? São todos aqueles que vão prestar serviço para a igreja. Todos aqueles que, de alguma maneira, de alguma forma, vão receber algo da igreja. Se vai receber alguma coisa da igreja, ou tem algum vínculo
de valores que recebe da igreja, você vai ter que colocar aqui o nome dele. As igrejas que têm a secretaria, que é o sistema da secretaria, que é pago à parte, que é o sistema financeiro que vocês usam, ele tem também aqui, mas ele pode usar a secretaria para pegar os nomes dos membros. Então ele não precisa cadastrar nome do pastor aqui, porque ele pega nome de lá. Aqui viria só mesmo quem é fornecedor externo, que não é membro da igreja, que não faz parte nada da igreja. Por exemplo, você contrata alguém para, sei lá, uma pessoa para fazer o serviço de jardinagem lá, ou, sei lá, limpeza de entulho da igreja, leva o trator e tal. Então você vai cadastrar ele porque você vai gerar um recibo para ele vai pedir um recibo de você para ele. Então você precisa cadastrar os dados dele. Aí você vê aqui, ó, novo correntista. Aí você vai dizer qual o tipo, se é uma empresa ou é uma pessoa física ou jurídica. Física. Tempo de custo que ele vai estar associado. Está aqui no sistema, por exemplo. Nome dele, nome da empresa. No meu caso aqui, Leandro Silva. Tipo de documento que ele usa, CPF, o CNPJ ou o RG. Então vamos dizer que é o CPF. Número do documento, aí eu vou digitar aqui o nome do documento. Data de nascimento, aí eu vou escolher a data de nascimento que essa pessoa tem. Tem que ter o cuidado, porque aqui começa 2026, tá? Então você clica no ano, escolhe o ano correto, clica o ano bem antigo aqui. Quando você for fazer, para não ter erro. Julho, dia 11. Pastor, se eu quisesse digitar, dava também. 11/7/1975. Acho que é até mais fácil. Né? Telefone, e-mail, endereço, não é opcional o endereço, não é obrigatório, tá? Mas pode pôr também. E salvo. Então aqui é os dados do correntista. Pastor, quem eu vou colocar aqui de fato? Qualquer fornecedor? Não. Aquele que você vai gerar um recibo para ele. Então lembre aí, você como tesoureiro, quem você gera recibo para a pessoa assinar e você fica com uma via e ele fica com a outra. Comum no dia a dia da igreja. Tem alguém que faz isso toda vez, todo mês? Podem responder, se vocês lembrarem. Tem essa pessoa? E vocês não geram recibo para ninguém? Aí eu gero. Né? Então, diga o nome aí, pessoal. Usa. Empresa, prestador de serviço. Não é prestador de serviço. Faço limpeza lá na igreja, semanalmente. Então, se ele vai gerar o recibo, tem que cadastrar ele, tá? Outra pessoa que você vai cadastrar aí, que você normalmente dá o recibo, é o pastor. Né? Se o seu pastor recebe prebenda, você vai ter que pegar dele o recibo, porque o pastor não emite nota. Então você vai só pegar o recibo do pagamento da prebenda do pastor. Então você vai pegar o nome e cadastrar o nome dele. Os pastores da igreja, os pastores credenciados da igreja, eles precisam estar cadastrados aí, tá? O que são os pastores credenciados? Todos aqueles que têm a credencial de pastor, de ministro na IBPB, AM ou ministro da Nacional, né? Da AM, os missionários podem entrar, tem a credencial da AM, ou aqueles que têm a credencial da Nacional, eles vão entrar aqui. Então, precisa ter o cadastro aí. Por quê? Porque dízimo secular, eles querem, né, no caso dos pastores credenciados pela Nacional, tem que ter o valor da 10% da Nacional do dízimo secular. Então, quando for isso, tem que ter o nome, porque é a forma de controle dos pastores, quando eles pedirem a sessão ministerial, precisa ter algum lugar que mostre o registro de pagamento.
E isso vai no relatório. Sempre foi. Aí você digitava antes na planilha. Agora você vai colocar uma vez aqui e depois só selecionar o nome dele quando você for lançar os dígitos populares, qualquer valor que ele estiver repassando para N, anuidade, qualquer valor, aí você escolhe o nome, que a gente chama de lançamentos nominais, tá? Tem que ter o nome da pessoa, é obrigatório. Então tem alguns lançamentos que vai para a nacional ou para a N, que precisa ter o nome dos pastores. Então eles é um que vai ter que ter aqui, a não ser que você tenha a secretaria e o nome dele vai estar lá na secretaria. Aí não precisa ter aqui, tá? Se a sua igreja tem secretaria, não precisa, porque já aparece lá no campo da secretaria. Você faz isso, preenche e salva. Não vou salvar esse porque já tem aqui alguns aqui que a gente criou. E você cadastra o nome dele. Né? Já criamos aqui o Leão, o Monteiro Silva. São os dois que a gente diz que a gente usa aqui no treinamento. Se precisar editar, edita ou pode excluir também. Tá? Se você olhar, tem um tipo que é PJ e um tipo que é PL. Pessoa física e pessoa jurídica. Então, esses são os 3 cadastros que você vai fazer, tá? Você vai colocar e o sistema já vai visualizar depois. Então, o primeiro lugar que você faz é os cadastros. Volto a dizer, quando é que eu faço isso? Só uma vez, ou quando for necessário, em outro momento, que não vai ser sempre. É esporádico, uma vez a cada, sei lá, 5 anos. A igreja normalmente não fica abrindo contas, nem centro de culto. Se precisar, pode vir aqui fazer, tá? Ok? Dúvidas aí, gente? Posso seguir? Ninguém tem dúvidas? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Alguém mandou uma mensagem aqui, mas não sei. Leandro, só uma observação. Pode falar, pastor. Eu não sei se tem alguma igreja aí que foi feita essa pergunta, né? Se ainda não usou o sistema de fato. Tá? Então, eu estou começando a usar, é o primeiro mês que eu abro, não tenho nenhum lançamento. Se esse é o caso da sua igreja, você precisa fazer mais alguma coisa lá no cadastro. Lá em cadastro tem agora a opção de cadastrar o saldo anterior. Eu acredito Ah, que tá. todas as igrejas que estão aqui Tá, usam o sistema, né? Mas se tem alguém, precisa cadastrar o saldo anterior, tá? Só uma observação importante aí, para você começar a utilizar o sistema. isso já é na versão nova, né? Isso, Os que usaram a versão antiga faziam isso lá em lançamento. lá em lançamentos. Então, agora na versão nova, você tem a opção de saldo anterior, que teoricamente ninguém vai usar, porque todo mundo já usou o sistema desde 2024 que ele está aí, né? Então, alguns Isso. já usaram. E Então, outra opção aí em cadastro é categoria de receita. Isso aí é importante cadastrar, para alguns vai estar vazio. Isso aí a gente criou para ter um nome amigável, porque algumas igrejas utilizam alguns nomes. Por exemplo, eu estou nesse mês, eu quero uma oferta de construção, né? Então, os nomes já vêm padrão lá da IDPB. Mas você pode cadastrar uma categoria, né? Por exemplo, uma oferta de construção, ou anexo, ou qualquer coisa, e relacionar ele a uma categoria já existente da IDPB. No relatório não vai sair esse nome, tá? Esse é mais para que você possa ter um nome amigável na hora do seu cadastro. Lá em lançamento de membros, né, que algumas igrejas podem usar no cartão, ele vai puxar esse nome amigável aí. é, Só, e aquelas igrejas que têm secretaria, no aplicativo, a igreja tem a opção de contribuir pelo aplicativo. Ela abre lá a opção no aplicativo contribuição e ela faz o dízimo dela, ou oferta. Qualquer uma dessas ofertas aparece lá. Aí, se você não mexer nada aqui, que é o que a gente está falando, vai aparecer desse jeito que está: dízimo, oferta especial, oferta diversas, ofertas promocionais, ofertas regulares e primitivas. Agora, se você define, por exemplo, que oferta, você quer que apareça, sei lá, oferta de construção. Você criou uma oferta para construção. Então, essa oferta entra no campo de ofertas especiais. Pelo menos é o que eu imagino. Então,
você associa o nome que você vai criar e você associa ao que o sistema já tem aí de nome padrão, que é o padrão da IDPB. E aí vai aparecer para você a oferta de construção lá no aplicativo e na hora de você lançar também. Tá certo? Isso é mais para facilitar essa operação. Pastor? Oi, pode falar. O meu não tem nada, só tem categoria de receita, tá tudo 000. Eu tenho que cadastrar todos esses. Se a senhora for trabalhar com essas sim, a senhora vai adicionar. Isso precisa fazer o cadastro inicial, tá? Pode usar o mesmo nome padrão ou pode já utilizar o nome que a igreja é mais familiarizada. Mas se não fizer, ele vai aparecer normal. Você não vai precisar fazer isso. Ou precisa. Só se ela for utilizar no aplicativo e naqueles lançamentos multitude membros. Se for usar essas duas opções, precisa fazer aqui. Mas nos demais, não. Lançamentos normais e lançamento geral não precisa. Só se quiser, como eu tô falando, só se quiser dar um nome bonito. Se ela não quiser fazer nada disso, nem entra aqui que o sistema automaticamente detecta o nome padrão que está aí. Tá? Ah, tá bom. Ok. É só Obrigada. para quem já quer personalizar para os membros as ofertas que a IDPB definiu com os nomes e você quer mostrar outro. Ok? Então vamos lá, vamos em frente. Feito os cadastros, que é só uma vez, como a gente está falando, ou se por acaso acontecer alguma coisa no lugar, então você não precisa vir nessa tela de configuração. Tá? Você veio uma vez e se fez aí. Todos aí que estão aí, eu imagino que já tem esses cadastros realizados. Né? Então você não precisa ter nada diferente. Então, vamos em frente aqui para você começar mesmo de fato o processo. Então, para começar a fazer o uso do sistema, depois do cadastro, você vai ter que abrir o mês que você vai trabalhar. Então, o sistema ele pede que você informe qual mês você está trabalhando e qual mês você quer trabalhar. Então, você precisa. Como vocês viram lá no começo, quando apareceu que eu estava em maio. Então, o sistema que a gente está aqui está em maio, porque a gente já está mexendo, está treinando, está mostrando, então está em maio. Mas no seu caso aí, se você está, que a gente vai fazer daqui a pouco, lançar o mês, o relatório que você tem atrasado, ou o relatório que você tem aí, se é o de abril, né? Todos estão atrasados, hoje já é 16, se você tem relatórios ainda pendentes, eles estão atrasados, né? Então, eu não sei qual relatório você vai preencher, mas se você tem algum aí, o ideal é que você faça agora, para você treinar, para você preencher um relatório aí. Então, você vai ver qual mês é esse relatório, qual mês você está preenchendo o relatório. Então, vamos dizer que você vai preencher o mês de abril. Tá? Você vai abrir o mês de abril. Então, você vai lá, abrir mês de referência. Clique em abrir mês de referência. Onde eu vou ir? Abrir mês de referência. Lá no finalzinho já. Achei. Então, Obrigada. no final sair, como assim? Aí você vai nessa tela que vai aparecer, ele vai aparecer para você qual mês está aberto, mês atual aberto, no nosso caso aqui está maio, né? Mostra aqui, abrir novo mês, ele mostra qual mês, escolhe qual mês você quer abrir, aí é com vocês, qual mês vocês vão lançar o relatório. Eu vou lançar o abril, então escolha abril, 2026, que é o ano, e clique no botão azul abrir mês. Ele vai dizer que o mês já foi aberto, no nosso caso aqui, pergunta se eu quero reabrir, eu digo sim, preciso reabrir. Então, mês reaberto. Mês de abril foi reaberto. Pronto, é só isso. Nessa tela é só isso. Eu vou só abrir o mês que eu quero trabalhar. Beleza? Conseguiu aí, irmão? Sim. Feito isso, então agora nós vamos começar a fazer os lançamentos. Então, eu já estou no mês,
eu já estou usando qual mês, e aí o que, que a gente faz quando a gente faz o relatório? A gente vai informar as entradas, que a gente chama de receita, né? A gente